Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Farei uma gravação de uma pequena videoaula para vocês aqui, para a gente poder melhorar os nossos conhecimentos a respeito dessa primeira etapa da matéria. Como vocês podem ver, nós vamos falar um pouquinho sobre os povos originários do Rio Grande do Sul, né, os indígenas. Tá? Vocês veem na imagem aí uma tribo indígena, né, fazendo cestas, produzindo utensílios, né, enfim, ao seu estilo, ao seu modo. É, claro que é uma tribo já mais modernizada, não é uma tribo de nômades, né? Mas os primeiros povos da região aqui do Rio Grande do Sul, que a gente chama de Rio Grande do Sul, né? Porque, na verdade, esse local nem sempre se chamou Rio Grande do Sul, nem sempre teve esse nome, né? Então, é apenas uma região, apenas uma área específica, né? Que hoje engloba o que a gente chama de Rio Grande do Sul, né? Mas era uma região de rios, de bacias hidrográficas, lagoas, lagunas, enfim. Tá? Os primeiros habitantes, eles são provavelmente vindos da bacia amazônica, né? Da região mais ao norte, enfim, né? Lá, isso há muito tempo atrás, né, como os primeiros povos da América, né, que atravessaram lá pelo Estreito de Bering e tal, ou chegaram pelas Ilhas Aleutas, ou enfim, aquelas teorias de navegação, de chegada dos povos às Américas, que nós vamos estudar mais especificamente no sexto ano. Então, gurizada, esses primeiros povos, eles viviam em liberdade, eles viviam em comunhão com a natureza, eles viviam da maneira mais pura e correta possível, né? O índio sabia fazer a sua casa, o índio sabia fazer a sua comida, o índio tomava banho todos os dias, o índio era um ser que era, enfim, estava muito interligado à natureza, né? Vivia dessa forma, né? Muitos deles eram caçadores e coletores, aí, pescadores, né? Caçavam, coletavam frutos, raízes, enfim, e também eram pescadores, e alguns depois, né, agricultores, o que vai poder permitir com que eles fiquem sedentários, né, e não mais nômades, não mais tendo que buscar o seu sustento em outras regiões. Né? Os primeiros contatos eles vão se dar provavelmente com os jesuítas, né? E depois com os portugueses, com os espanhóis, que aqui vão chegando e que, lamentavelmente, vão acabar, de certa forma, prejudicando muito a cultura indígena, né? A herança que os índios nos deixam é incrível, né? Muitas coisas que nós sabemos hoje vêm dos índios, né? Da medicina, dos costumes, principalmente dos acidentes geográficos, né? Dos lugares, né? Os nomes, as palavras. O gaúcho tem muito disso, né? A própria montaria, vestimenta, tudo tem influência indígena sobre, né, pessoal? Aqui tem um mapa, e nesse mapa a gente pode visualizar muitas áreas hídricas, né? O Rio Uruguai, né? Aqui é o Rio Uruguai, depois o Rio Paraná, Rio Paraguai, que vão formar essa grande bacia que é o sul, que é o Rio da Prata, né? Que a gente, né, chama de Rio da Prata. Aqui seria mais ou menos o que é o Uruguai hoje, aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina mais ao norte. E eu chamo a atenção para três grupos importantes de indígenas, né? Os pampianos, os guaranis e os Gs, pessoal. Essas setas, elas mostram mais ou menos como foram as migrações, de onde eles vieram, né, e onde eles se situaram. Cada grupo desses era composto por muitas tribos e muitas outras etnias, como, por exemplo, né, os pampianos, vocês podem ver lá os minuanos, por exemplo, os guaranis, né, os tapes, os próprios araxanes, aqui os patos, né, da Lagoa dos Patos, daqui a Lagoa dos Patos, ó, né, os carijós, né, depois aquela região mais ao norte, né, do grupo G, que era um tronco linguístico completamente diferente, né, os caingangues, enfim, né, os botocudos e tal. Mas, começando com os pampianos, né, que os principais eram os charruas, os minuanos, né, eles habitavam mais as regiões dos campos, né, vocês veem a imagem deles a cavalo ali, eles tinham essa característica, né, do disfarce do cavalo, da montaria precisa, eles acabam dominando este animal, e eles são os senhores dessa região do Pampa, né, os minuanos, os charruas, né, os uruguaios se orgulham muito, né, do sangue charrua,
né, que a gente vê muito isso, né, enfim, eram ótimos cavaleiros, né, e eles não conheciam agricultura, né, então eles viviam da caça e da coleta, e principalmente da pesca, né, pessoal. Eram nômades, claro, né? Por isso não guardavam um lugar fixo, se movimentavam entre uma região e outra e tudo mais, usavam os cabelos compridos e tal, né? E já tinham alguns instrumentos característicos do próprio gaúcho, como a bolhadeira, né? Olhem esse textinho aqui do lado, aqui, ó. Os pampeanos habitavam não somente o Rio Grande do Sul, eles também se encontravam no Uruguai e na Argentina. Elaboravam pontas de lança e de flecha com retoques muito bem feitos. Em muitas áreas de pesca próximo ao litoral e em terrenos alagadiços do interior, esses grupos de caçadores passaram a se instalar em pequenas elevações, que eles chamavam de cerritos, né? Eram áreas mais altas. Também tem os sambaquis, né? Que eram feitos de conchas para aqueles que viviam próximo da lagoa, para que não subisse a maré, para que não invadisse, né, o lugar onde eles se estabeleciam. Faziam cerâmica, já conheciam a cerâmica, é bastante interessante, né? Esses índios acabaram sendo dizimados, né, pelos portugueses. Eles não faziam um bom contato com os primeiros jesuítas que chegaram aqui também para colonizar, eles eram mais arredios e tudo mais, né? Depois os Gês, né, os caingangues, que já viviam mais nas matas, né, pela fotografia ali, os xoclengues, né, eles até hoje, existem muitos desses índios, né, na região, em regiões protegidas, como Nonoá e tal, né, reservas e tudo mais. E a característica mais interessante desses índios eram as casas, né, eram as habitações. Vejam que elas eram subterrâneas, né, muito interessante isso. Faziam lá todo né, essa imagem é bem legal para vocês ficarem observando, né. Enfim, eles tiveram um contato muito ruim com o homem branco, né, porque as áreas onde eles habitavam eram áreas importantes para o domínio do homem branco e depois do português, né, homem branco português, e aí isso acaba dizimando, né, os tantos, eram muitos, ó, ibirajaras, coroados, os guaianás, que eram super, botocudos, bugres, pinarés, eram muitos índios, né, que faziam parte desse tronco linguístico, essa língua, né, dessa etnia G. Eles viviam mais no Planalto, né, mais na parte mais alta, do Rio Grande do Sul, para poder observar. O terceiro grupo que vocês veem são os Guaranis, essa figura, o Sepete Araju, que foi o mais famoso deles lá pelas guerras guaraníticas, já um tempo depois, eram índios mais dóceis, foram os índios que foram aldeados, né, que foram os índios que foram conquistados pelos jesuítas, né, e tal, que nós vamos estudar depois, o prof apenas colocou para vocês já terem uma ideia, né, depois como é que vai funcionar isso aí. E também eram compostos por várias tribos, né, Mutapes, Araxanes, os próprios patos aqui da região, e estes conheciam a agricultura. Estes eram nômades, né? Estes conseguiam se manter, né, dessa forma nômade, né? Não precisavam migrar. E o Guarani ele vai ser muito importante na composição cultural do Rio Grande do Sul, né? Se vocês visitarem a região de São Luís Gonzaga, a região dos Sete Povos das Missões, né? Lá ainda existem muitos índios guaranis, lamentavelmente a grande maioria em situação de miserabilidade, né? Não existem políticas públicas para esses índios, assim, de uma maneira mais que possa privilegiá-los, né, na sua cultura, enfim. Mas o índio foi muito importante, né? Essa primeira videoaula aqui é para a gente ter uma base sobre quais eram esses primeiros habitantes do Rio Grande do Sul, esses três primeiros grupos, né, os seus subgrupos, aonde eles habitavam, como é que mais ou menos eles viviam, e era mais ou menos isso que o prof tinha para dizer para vocês, para a gente não alongar muito o vídeo, né? Esse vídeo agora eu já vou subir para o YouTube e vocês podem visualizar daqui a alguns minutinhos, tá bom, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Um bom dia para vocês.